Boa noite, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Pode Registrar, nosso podcast idealizado por mim e o Dr. William, meu amigo, meu compadre, e é um projeto que nós já havíamos pensado há muitos anos atrás, e graças a um grande amigo, Pex Diniz, e aqui eu quero te mandar um abraço, né, e toda a equipe do Selo Experience, nós estamos hoje construindo e registrando esse grande momento. A gente decidiu por iniciar esse primeiro episódio, a gente se apresentando, né, William? Que as pessoas possam nos conhecer, conhecer a nossa história, o porquê do Pode Registrar, de onde surgiu essa nossa ideia. E eu acho que esse nosso primeiro momento é bastante interessante para as pessoas que vão, a partir de hoje, começar a nos acompanhar, possam, de fato, conhecer nossa história. É exatamente isso, Lucas. A gente conversou tanto, né, sobre quem chamar, as pessoas que a gente estava selecionando para trazer um conteúdo interessante, para que pudesse agregar. E a gente se perguntou por que não não nos entrevistarmos, né, nesse primeiro momento, falar um pouco sobre a história do Pode Registrar, como isso foi idealizado e que a gente soubesse da história assim, de cada um, né? De forma que pudesse ser compartilhado. Exato. Para quem não sabe, eu e o William, nós temos uma amizade há mais de 15 anos. Somos amigos e irmãos, né? E temos também conexões além disso, né? Somos profissionais com a mesma formação acadêmica, estudamos juntos, compartilhamos muitas histórias juntos e eu tenho certeza que isso vai trazer bastante conteúdo para vocês e quiçá aventuras, né, William? Quem sabe a gente compartilha alguns momentos aí também da nossa vida É verdade. e eu tenho certeza que o público vai gostar, porque são histórias de luta, muitas histórias de superação e durante todos esses anos a gente sempre se confidenciou em tudo. E eu tenho certeza que cada momento desse vivido nós vamos poder lembrá-lo aqui no nosso podcast e registrar Sem o dúvida. momento, né? Sem dúvidas. É uma longa trajetória de uma amizade verdadeira, né? Sincera. E a gente já conversou sobre isso uma vez, que Santo Tomás de Aquino fala que a verdadeira amizade é, ocorre entre pessoas que pensam as mesmas coisas, né? E querem as mesmas coisas. Então, nós tivemos o Lucas nasceu em Brasília, veio para o Maranhão, fez a vida dele aqui. Eu tenho origem no interior do Maranhão, sou de Lago da Pedra, mas a minha formação já foi aqui em São Luís. E a gente se encontrou, fizemos faculdade juntos e tomamos destinos profissionais, ora díspares, né? Ora a gente acabou se encontrando, mas as o que nos ligou realmente foram os princípios, né? A gente pensar as mesmas coisas e isso ter sido um elo de Deus. Assim a gente se tornou compadres, padrinhos de casamento entre si e foi reforçando essa nossa amizade. E tendo cada um de nós construído até o momento uma trajetória profissional em que tanto eu quanto o Lucas leva isso com muita seriedade, eu acho que nada melhor do que a gente trazer a público essas experiências, essas trocas de experiências e com os nossos futuros convidados, né, que virão. Com certeza, e eu queria aproveitar também, né, já que é o nosso primeiro episódio, essa nossa autoapresentação, de também te homenagear, William. O William é o papai do ano e me deu a graça e a felicidade de ser padrinho, né? Então eu também queria homenagear esse nosso programa e a minha afilhada, a sua filha, Clarice, e desejar também que ela tenha muita saúde, que quando ela tiver Amém. maiorzinha e veja esse nosso programa, ela tenha muito orgulho do papai dela, do padrinho dela e tudo aquilo que nós vamos construir e registrar aqui no podcast. É, Nesse contexto de apresentação, como a gente já bem falou, nós somos dois profissionais da área do direito, nos formamos juntos no mesmo ano, no ano de 2014, final de 2014, né, William? Isso. Eu
caminhei pela advocacia, né? Exerci alguns cargos, quem já me assistiu em outro podcast sabe um pouco da minha história. Então, exerci alguns cargos públicos, e sempre militei na advocacia. Já o William é oficial de registro de imóveis, né? É oficial substituto do terceiro registro de imóveis aqui da capital e consagra a sua carreira aí dentro de muito tempo já na área de registro de imóveis. Eu, como advogado, militei muito tempo na área do direito extrajudicial, então participei muito sobre registro de imóveis, registros públicos e tive essa grande expertise também nessa área. E o William, uma certa vez, muitos anos atrás, a gente sempre conversava sobre essa possibilidade de a gente ter um programa próprio para trocar experiências, trazer convidados que possam ah, agregar e trazer, de fato, benefícios para a sociedade. E a gente, há muitos anos atrás, conversando, o William me trouxe a ideia, né, do Pode Registrar. E eu acho que seria até interessante, William, tu contar como surgiu o nome do programa, até para depois a gente entrar mais nessa área nossa pessoal, né, das nossas atividades, né? Então, se possível, conta aí pra galera aí como é que começou, pode registrar esse nome, de onde veio. É, na minha vida, tudo ocorreu é, expressamente sob providência divina. Desde a escolha do curso que eu iria fazer, até a área que eu iria atuar, as amizades que me foram concedidas por Deus, que sob a graça do nosso Senhor Jesus Cristo tive, né, um irmão. Vou fazer um parêntese aqui, né, em razão da homenagem que tu me fizeste. A minha filha Clarice nasceu agora dia 12 de janeiro, dia do Nosso Senhor. E eu fui padrinho do casamento do Lucas, o Lucas foi padrinho do meu casamento. Eu sou o padrinho de Maria Luísa, que é minha filhada, filha do Lucas, e o Lucas é padrinho da Clarice. E assim como essas coisas que são providências de Deus, assim que surgiram os podcasts, a gente achou interessante que essas coisas fossem publicizadas, né? Para que nossos amigos que pudessem somar e construir conteúdos conosco fossem registrados aqui. Mas isso se adormeceu um pouco pela nossa correria, né? Até pela correria do dia a dia, né? Cada um sempre Exatamente. trabalhando muito, né? E aí um colega de trabalho uma vez me propôs que a gente fizesse um podcast no cartório e apresentou alguns nomes. E dentre eles estava lá Pode Registrar. E no primeiro momento ele nem estava tão convencido de que esse seria o melhor nome dentre os outros que ele me falou. E eu falei, não, mas esse é um nome que é sucinto, ao mesmo tempo muito abrangente. Só que por algumas intercorrências a gente não levou esse projeto adiante no cartório, né? Por conta de outros projetos que já estavam lá. Isso ficou adormecido. E isso, na verdade, era mais uma providência para que a gente criasse o nosso podcast. Um podcast que tratasse não só de assuntos jurídicos, mas de conteúdos que podiam ser registrados e o nome abrange não só o registro de imóveis, que é a área que eu atuo hoje, mas também a área extrajudicial, que você, de certa forma, atua, né? Falando de certa forma, porque hoje em dia você está muito mais envolvido na advocacia, a advocacia preventiva como um todo, mas a advocacia médica também, né? Exato. Até pelo meu contexto empresarial também, depois a gente vai até conversar É uma sobre coisa que isso. você vai que tu vai adentrar e que vai saber explicar muito melhor que eu, né? Mas foi mais ou menos assim que surgiu e a gente ficou por um bom tempo estudando, né? Como é que seria e as oportunidades aparecem para quem está preparado. E graças a Deus veio no momento certo essa oportunidade de a gente colocar em prática essa ideia. Aí, quando
não sei se tu se recorda quando tu veio com a ideia do nome, né? Tanto pela associação, pela tua área de atuação e tudo isso que tu já contextualizou, a gente também pensou que o nome teria muita vinculação em registrar momentos, né? Registrar Perfeitamente. é, ocasiões que vão acontecer durante todos os episódios que a gente vai gravar, que servirão assim num contexto social para várias pessoas, né? A gente espera e torce para que a gente possa consiga angariar grandes participantes para o nosso programa, Sim, e tu trazer tem um feeling muito grande, né? isso. Que muitas vezes o Lucas, ele pensa muitas coisas assim. Olha, aqui daria muito certo montar um empreendimento X em determinada avenida, por causa disso e disso. E aí, de repente, 6 meses depois aparece uma coisa. Aí já seria interessante também mexer com tal tipo de produto. Assim, ele tem uma visão que você não consegue conceber inicialmente, mas depois acontece. Quando eu te falei do Pode Registrar, imediatamente falou, William, esse é o nome. Nós vamos colocar, Foi. pode... E foi assim algo que a gente nem questionou muito, nem Não, não. ficou. Eu, Tanto é que quando a gente teve essa oportunidade pelo PEX, né? E para quem não sabe, o PEX Diniz é um dos maiores. Ele é CEO de um grande hub de podcast de São Paulo. E foi um cara que eu conheci ano passado, quando eu participei de um podcast aqui. E tive a oportunidade também de palestrar em um evento dele. E ele oportunizou que a gente pudesse estar nesse momento. Quanto é que quando a equipe dele entrou em contato, eu já tinha o nome do podcast pronto. Assim, as ocasiões são perfeitas que verdade. não tive nem como pensar em um nome. Eu só liguei pro William e disse, William, recebi uma proposta assim, vamos que eu tenho certeza que nós vamos estar lá com as melhores pessoas que vão nos ajudar a construir esse nosso sonho e esse nosso projeto, né? Certeza. E, mas aí, Lucas, tendo falado do início, como surgiu o Pode Registrar, eu queria que, embora eu saiba, né, da tua trajetória, e já tenha difundido para muitas pessoas, porque tem muita coisa que é curiosa, ao mesmo tempo inspiradora, mas nada melhor contado senão pelo o senhor da própria história, né? E aí eu queria saber, assim, é, como, como foi a tua formação profissional, como se deu, é, como, como foi desenrolando as coisas? Porque tu vieste de Brasília para cá, iniciou o curso de Direito. Se eu não me engano, tu chegou a cursar Química. Química também Química na, foi. na, na, na UFMA, né? Mas enveredou mesmo na área jurídica. E aí, desde cedo, ainda quando estagiário, tu sempre estava ali à frente, né? Porque tinha esse time da advocacia. Eu nunca senti essa inspiração da advocacia em mim. Em ti eu já vi bastante, em outros colegas também. Mas depois, acho que tu fizeste a OAB antes de se formar, mas não. Mas quando você Não, eu formou. não cheguei. Eu tive a graça de ser aprovado no exame de ordem antes de me formar, mas como eu era servidor do Tribunal de Justiça, eu não Ah, tu já pude. era Eu já servidor do era tribunal, né? servidor Pois é, era comissionado. isso que eu queria começar se contando. Quando foi que tu Pronto. entrou na... Vou dizer que nem Raul, uma metamorfose ambulante. Eu, assim, graças a Deus, eu sempre me adaptei em tudo que eu me propus a fazer e sempre, com as bênçãos de Deus, sempre procurei me destacar profissionalmente em tudo, né? As oportunidades que a vida me deu, né? Eu tive a oportunidade de ser partidor judicial do Tribunal de Justiça. Não sei se tu se lembra, acho que, salvo engano, foi no ano de 2013. Acho que foi 2013. E fui partidor do Tribunal de Justiça, era o secretário da partidoria, era quem fazia toda a partilha de herança e partilha de imóveis, todos os bens que compunham o inventário. Tinha vinculação com a vara Exato, de interdição e alvará, né? exato. Sucessão, E na interdição e época, e alvará. na minha época ainda era só uma vara, né? Hoje são duas É varas. verdade. Na minha época era só É, uma vara. E até era doutor.
Sim. Meu Deus, deixa eu ver se eu me lembro. Milton Bandeira Lima, meu Exato. parente. Exatamente, era ele mesmo. Era o Dr. Milton, que era o titular da vara. E eu passei pelo tribunal durante. Cara, a gente vai ficando velho, a memória vai. Mas se eu não me engano, acho que foi 4 anos Foi por aí atuando mesmo. nesse cargo, isso. E quando eu saí do Tribunal de Justiça, aí eu pude realizar então o meu sonho, que era abrir meu próprio escritório e encarar os desafios, né, as dificuldades que a advocacia impõe realmente na vida. Porém, eu já tinha uma bagagem muito grande. Talvez essa que seja a diferença que foi da minha vida, porque eu já tinha uma bagagem muito grande em uma determinada área de atuação e eu pude utilizar do meu conhecimento e daquilo tudo que eu aprendi na minha advocacia também, né? E iniciei então um projeto com meu escritório próprio e tudo, fui lutando, militando Tu na atuava área. em qual área, assim, É, eu, inicialmente? eu iniciei a minha carreira mesmo, acredito que quase com todos os profissionais. S- eu iniciei na área criminal, né? Agora Porém, é me curioso, identifiquei. tu iniciou na área criminal, mas tu já era Exato. especialista nessa parte Mas me de identificava com outra sucessão. área e assim que eu tive a oportunidade, fui me especializando, né, e me dedicando à área de sucessão. Direito de família, sucessão e também na área civil, né? E durante essa minha trajetória na É advocacia, importante fazer um parêntese aqui, como são as coisas, e a gente volta para a questão da providência divina. Eu, eu, eu sempre gostei de cálculos. Gostava de matemática, depois me apaixonei por física, e aí entrei na faculdade de Direito, que não, né, a revelia daquilo é por isso que que eu te eu... falo que a minha vida é uma metamorfose também. E aí eu iniciei o curso de Direito, lá eu era apaixonado por O penal, penal, né? né? Tu Processo civil era maratonava na o veia. processo civil, Humberto Teodoro Júnior na veia. E aí, quando a gente se formou, eu enveredei pro civil e tu foste pro penal, né? Foi. Mas foi um curto período, né? Foi. Foi um curto período de tempo e foi as oportunidades que a vida me deram também, né? A gente não pode negar. É, E sempre busquei a chegar na área de atuação que eu queria. Durante toda essa minha jornada, tive a oportunidade de exercer outros cargos, né? A minha finada sogra foi prefeita do município, daqui do Doutora Maria município, Félix. isso, doutora Maria Félix, e me deu a honra e a graça também de ser secretário de governo daquele município. Sim. E isso também acabou que eu tive que me desvincular um pouco da advocacia durante esse período, porque existe a vedação legal, né? E, porém, também aproveitei e aprendi outras áreas. Foi lá que eu fiz um MBA em administração pública. Fui lá que eu fui ter experiências na área pública e na área de administração e gestão em si. E durante todo esse trajeto, esse percurso, também tive a honra e a graça de. E durante esse período também eu já tinha amizade com o Dr. André, que é um médico nutrólogo aqui de São Do Luís, André Nojosa. exato. E a gente já tinha amizade antes disso, mas lá profissionalmente a gente se identificou e conheceu. Depois de um certo tempo, depois de todo mundo fora de prefeitura, ele me chamou para a gente construindo um negócio juntos. E hoje a gente tem algumas empresas em sociedade, né? Nós temos nossa empresa de gestão de carreiras médicas, né? Nós temos outras operações em sociedade também, como a Horus Clinic, que é uma clínica de nutrologia aqui na Ponta da Areia e, enfim, outros negócios. E acabei também, por pegar essa bagagem, né, me enveredando para a médica, que é a área que hoje eu estou mais afixado, né. Busquei me especializar, né, fiz especialização e hoje estou trabalhando muito nessa área da advocacia preventiva, né, trazendo prevenção para os médicos. Então, quando eu brinco que nem Raul, que a minha vida é uma metamorfose ambulante, mas é porque eu acho que é a vida de todo cidadão brasileiro e todo aquele que busca sempre conhecimento e aprender. Então, assim, eu tenho múltiplas especialidades, são várias pós-graduações. Estou com foco que esse ano eu consiga ter tempo suficiente para me dedicar a um mestrado e é basicamente isso, minha história, assim,
profissional é uma história de muita luta, muita garra e sempre de muita perseverança. E não importasse, para mim nunca importou aonde eu estivesse. Eu tenho um princípio de vida que todos os dias a gente acorda com Deus nos dando a oportunidade de sermos melhor do que ontem. Então, tudo que eu Verdade. puder fazer e aonde eu estiver, eu sempre vou tentar ser o meu melhor. Então, todas as horas que eu atuei, graças a Deus, eu sempre pude me destacar, conquistar grandes clientes, grandes amigos e traçar aí minha trajetória profissional. Com certeza. E agora eu queria que tu falasse um pouco sobre a advocacia preventiva. O que é a advocacia preventiva? Pronto, eu identifiquei isso sobre a advocacia preventiva justamente porque eu tenho um pouco de um perfil conciliador. Né? E por ter esse perfil conciliador e ver como hoje, como eu já estive também do outro lado do balcão, vendo que o judiciário né, está também abarrotado de processos, Uhum. eu procurei me desenvolver também nessa área de, né, combate a litígios, vamos falar assim. Sim. E a advocacia preventiva, a gente vai entendendo e estudando que talvez ela é a melhor forma até para o advogado, porque ele consegue realizar grandes acordos antes de ter que judicializar uma demanda, ou até mesmo prevenir demandas judiciais. É fazer com que o empresário sinta-se blindado de processos judiciais, né? E hoje, na minha área de atuação, no meu nicho de atuação, é prevenir que médicos tenham processos judiciais por meio de documentos, né? Por meio de todo o arcabouço, né, de documentação que nós construímos lá no escritório, que blinda o médico e evita, né, obviamente, porque uma blindagem Mas é propriamente um due é um modelo, diligence isso, é um due ou não? diligence é um compliance jurídico também, Ah, tá. entendeu? E a gente faz, através desses instrumentos e ferramentas, diminuir a probabilidade de que um médico tenha problemas judiciais, Ah, isso é bem entendeu? interessante. É porque, assim, infelizmente, a prática da medicina, por mais que muitas pessoas não entendam dessa forma, é uma prática muito séria e o compromisso do médico é um compromisso gigantesco, porque ali a gente está falando sobre vidas, né? Vamos lá dar um exemplo de um cirurgião, por exemplo. O cirurgião está ali, ele não está ali brincando. E às vezes, por falta de zelo no preenchimento do prontuário, muitas pessoas levam aqui, infelizmente, não estou generalizando casos, nem vou entrar em casos específicos, mas às vezes por falta de zelo, ou falta de orientação na hora de preencher um prontuário ou um TCLE, e o médico acaba por cometer esses erros e, infelizmente, responder aos processos que podem custar, inclusive, sua carreira. Então, vendo todo esse cenário e por estar inserido nesse contexto médico, por ter uma empresa de gestão de carreiras médicas, eu decidi me nichar também nessa área. E hoje, basicamente, o meu escritório, como tu bem conhece, é um escritório full service, né, multidisciplinar. Nós temos várias áreas de atuação. Eu mesmo sou habilitado em várias áreas de atuação, mas hoje o Lucas Coelho, advogado, em si, está intimamente ligado à área preventiva do direito, na busca sempre de diminuir litígios. Isso é interessante e é uma máxima que a gente usa em cartório também. É, o É que, algo que nos conecta novamente, tá vendo? exatamente. A gente fala assim que o cartório, ele uma das principais intenções do cartório é evitar lide, né? O extrajudicial é o mundo, né? Agora tu falaste em advocacia preventiva, né? E tem uma anedota que fala que o médico, né? Com todo respeito aos médicos, claro, isso aqui é uma brincadeira, mas o médico fala assim, cheio de pompa, Não vai brincar muito com meus eu, clientes. eu, eu sou importante porque eu salvo vidas, né? E o advogado fala, aí, se você cometer um erro médico, quem vai salvar a sua vida, né? Exato. Mas, na verdade, é, vendo pelo lado sério da coisa, os médicos, eles têm, carregam consigo também uma centelha divina de minha mulher deu à luz há poucos dias e eu pude presenciar a humanidade de um médico. Como um médico precisa gostar de pessoas. E isso nos toca muito. Então, às vezes, um médico que estudou
por tantos anos, dedica a sua vida, passa noites em claro, e muitas vezes um detalhe que ocorre dentro desse turbilhão de coisas, de uma vida frenética, surge como uma cilada para o médico. Exato. E é nessa hora que um advogado especializado consegue comprovar que juridicamente ele não tinha culpa. E muitas vezes coisas assim, quando passam desapercebidas, elas acabam a carreira de uma pessoa que dedicou a sua vida, né, em prol da saúde dos outros, né? E Exato. aí é a parte séria que entra e a Isso. importância da E, advocacia e foi preventiva, né? vendo isso, caso a caso, dia após dia, que a gente decidiu lá no escritório construir esse projeto em torno de defender médicos além do processo judicial, mas fazer com que eles evitem ter processos judiciais. Porque, querendo ou não, qualquer processo, existe aquele ditado popular, né, que qualquer. Dou um boi para não entrar numa briga, uma boiada para não sair. Sim, É a mesma coisa. Evitar um processo judicial é o melhor caminho possível. sem dúvidas. E, lógico, eu sempre fui um advogado muito combativo. E se for para estar dentro do litigioso, se for para estar numa briga processual, vamos usar esse termo, eu tenho certeza que é faca na caveira, o dente rangindo mesmo, porque ali a gente está em busca da defesa do nosso cliente, né? Então, ter esse perfil de buscar evitar litígios, mas algo que não anula de forma alguma, e você me conhece, sabe do meu perfil comportamental. Eu também sou aquele cara combativo e briguento, né, em torno da defesa de qualquer pessoa, de qualquer cliente meu. Até porque, tal como a anedota que tu acabou de citar, a gente também lida com vidas, né? As pessoas ali estão depositando em nós, advogados, a esperança da resolução daquela lide, né? Daquele conflito. E depositam em todos nós a esperança que nós vamos poder transformar o problema dela em uma solução. Então, independente se for um processo judicial ou se a resolução, o melhor caminho for extrajudicial, o advogado que tem que saber essa temperatura. Porque existem os dois caminhos e às vezes uma forma é menos dolorida do que a outra, né? Sem dúvidas. Eu sempre costumo dizer também, médico e advogado, você precisa confiar, porque o assim como os médicos que fazem a residência, têm a sua especialidade, tem a subespecialidade, o advogado também precisa atuar num nicho que, como o direito médico, quando você começa a estudar, né? E aí eu estou dando o teu exemplo, porque vou dar o exemplo do direito notarial e registral, que a gente não vê na faculdade. Algumas instituições de ensino começaram a adotar como Tal como o direito médico, disciplina, né? Não sei hoje em disciplina dia, letiva, né? Não sei se exatamente. eu, Eu desconheço, eu tenho a confesso. minha estagiária, ela me disse, até mandar um abraço para ela, doutora Luana Quintanilha, lá universitária lá da Universidade Federal do Maranhão, minha Abraço, estagiária, doutora Luana. uma menina muito boa e que me ajuda muito no escritório, no dia a dia. Salvo engano, ela me falou que hoje lá na UFMA tem como cadeira eletiva, mas não obrigatória, eu não tenho qualquer conhecimento que Sim. se tem alguma faculdade particular, Eu alguma coisa do tipo. desconheço, eu Tal desconheço. como um direito notarial Notarial registral, registral né? também é eletiva e, e é uma cadeira que você não vê na faculdade. E quando você começa a estudar, você percebe um universo de coisas ali. E é um universo que está compilado com o direito civil. Ou seja, existe o direito civil material, o processual e existe o direito civil aplicado. O direito civil aplicado é o direito notarial e registral. Então, assim, quando você vai tratar de algum determinado assunto, você precisa verificar se o advogado que está assistindo ali a sua causa, ele possui a expertise, né? Ele é especialista naquele determinado assunto. Eu costumo dizer que se com todas as profissões a gente pode fazer essa analogia. Mas eu vou fazer uma analogia com a área médica.
porque também é uma área que eu atuo, né? Mas não é puxando sardinha, mas vamos lá, vamos fazer uma analogia. Quando você, Williams, sentir qualquer problemática com relação a. E tu tem a suspeita de um diagnóstico que tu tá com um problema cardíaco, tu busca o quê? Pois é, eu não vou buscar um ortopedista, Exato. né? Ou que Entende? tenha Tu busca aquele subespecialidade em profissional joelho, que tenha né? uma especialidade naquela área de, né? Exatamente. Naquela área científica. E é bem assim a advocacia. E agora a gente já falou muito sobre mim, eu acho que talvez o público já está até cansado de ouvir quem é o Lucas. Vamos conversar agora um pouquinho sobre você, doutor William Nava, meu querido amigo. Me conte, apesar de eu conhecer toda a tua história, ter vivenciado grandes momentos contigo, mas eu acho que é a oportunidade do nosso público aí poder conhecer a tua história profissional e saber a origem do doutor William, como profissional, como pai de família, como papai da É, Clarice. eu, eu sou um Não vai me pobre. citar Belchior. Não, mas eu achei interessante quando Quem não falaram sabe, de pessoal, Raul Seixas. vocês vão ver aí ao longo dos outros episódios. Eu e o William, a gente tem uma similaridade também, a gente gosta muito de música, então volta e Verdade. meia vai sair alguma citação aqui de alguma música aí, ou de alguma música em específico. É, o Lucas é bem mais eclético que eu, né? Então ele ouve vários tipos de música. É, eu, por outro lado, sozinho também eu fico mais com as músicas clássicas. E aí, quando a gente está junto, a gente começa a compilar É, o que tem relação, né, com o nosso gosto musical, que é, com uma modéstia deixada de lado, um gosto enriquecido, não é com não? certeza. Mas aí, como citaste Raul Mas isso é Seixas, que diz matéria para assim, os próximos é episódios. verdade, Com o tu tempo disseste vocês que vão ver. tu parafraseou Raul Seixas dizendo que era uma metamorfose ambulante, né? E ele Exato. concluía que é preferível que sejamos uma metamorfose ambulante Porque tem aquela velha opinião. formada sobre tudo. Exato. Mas é isso. Eu sou um pobre pecador que habita nessa terra e que busca ser um servo do nosso Senhor Jesus Cristo. Só que além disso, tem a vida profissional, que é onde a gente corre atrás de ganhar dinheiro e encontrar alguma felicidade naquilo que faz. Ele esqueceu da parte que ele fala que ele é um latino-americano com dinheiro no banco, tá? Essa parte aí eu vou receber com muita gratidão, né? Vou receber Amém. como profecia. Amém. Mas é, eu, como disse agora há pouco, tive uma. Eu costumo dizer que tive origem rural de formação urbana, né? Mas eu nasci em Lago da Pedra, que é uma cidade no interior do Maranhão, que fica na região do Pindaré. Bora aproveitar, mandar um abraço, né? Um Pessoal de abraço Lago da Pedra, para pra sua minha mãe. terra querida, onde tá as minhas raízes, estão as minhas raízes. E é, não como Drummond, que dizia que Itabira era só um retrato na parede, Lago da Pedra carrega em mim um sentimento profundo, apesar de saber que na poesia ele não relativizava a sua cidade. Mas realmente a cidade de onde aonde a gente nasce é que é onde guarda realmente as raízes da nossa primeira infância. Mas vindo para aqui, para São Luís, para estudar, eu fiquei um pouco frustrado no início, porque eu sempre gostei mais de cálculos e comecei a ler por causa da física, né? É, entender ali sobre Einstein e tal, mas eu sofri uma sacudidela dos nervos para chegar a ter uma realidade e iniciei o curso de Direito. Fiquei encantado com a parte da filosofia e o que me deu um maior impulso para estudar direito penal era a filosofia ali inserida, né? Aquela lógica também e dentro dela toda aquela literatura. Mas com o passar do tempo eu eu recebi uma
uma proposta inicialmente de estágio, né, que o Dr. Osmar, que vai ser Doutor o Osmar, juiz de Dr. direito. Dr. Osmar Gomes, né, juiz de direito, poeta, escritor, tinha concedido, né, por meio de ti, uma vaga, inicialmente de estágio, lá Isso tá aí que no eu não me primeiro. lembrava dessa aí. Foi Rapaz, tu tem isso. uma memória de elefante, porque eu não me lembrava. Eu tenho uma imensa gratidão pelo Dr. Osmar, Uma por pessoa isso, pela maravilhosa, generosidade velho. que ele tem, né? Eu cheguei, não sei se tu sabe, mas eu cheguei a estagiar Mas foi um quando ele pedaço era juiz lá do Tribunal Júri? Ele. Não, eu tinha estagiado com ele um período no Tribunal do Júri, mas quando eu fui pro cartório, ele era diretor do fórum, salvo Aí eu engano. me lembro. Eu pensei que tu tava contando um contexto de estágio, entendeu? Pois é, mas aí eu consegui um, um, um estágio no primeiro registro de imóveis, Ah, porque estava sendo aberto, eu vagas tava e com tal. outro contexto aqui, porque na minha memória, Sim. porque como tu teve uma passagem em estágio em outros locais também, tu tava contando do início, por isso que eu tava dizendo que eu não me É recordava. porque eu dei um salto, né? Eu passei Foi, tu pela. saltou a parte da história. Como eu é, conheço a história, eu fiquei perdido. Não, mas pode me interromper aqui. É porque, na verdade, é, a gente vai. No final da vida, a gente vai olhando as coisas, né, pelo retrovisor e a gente vai, conforme vai amadurecendo, vai tendo Sim, a exato. gratidão, né, por cada Exato. Ah, agora pessoa. me Agora, situei. se eu for falar de tudo aqui, vai parecer que eu tô puxando teu saco porque tu foi meu padrinho em tudo, né? Não, eu Porque não. tu que me indicaste lá pra Caema, lá pro cartório também foi por intermédio teu. E Eu, aí, eu, eu não indiquei nada. Eu tive a oportunidade, Deus me deu essa graça e eu pude te indicar a época, né? Mas quem construiu a tua história foi você mesmo, né? e curioso que minha família é de cartório, né, lá em Grajaú. E eu sempre tive minha avó foi escrevendo de cartório, então eu ficava pensando, né, como era interessante, como seria interessante, mas mais uma questão de saudosismo, talvez, né, minha avó Acho já que era não. falecida. Eu acho que tudo na vida tem um propósito, entendeu? Pois é, E e talvez o aí teu propósito, o teu caminho seria esse. eu Por tinha isso uma que. certa curiosidade, mas na época, Lucas, eu ainda estava muito enfeitiçado pelo direito penal. Eu queria ser, não um criminalista, mas um penalista no sentido acadêmico, né, Doutrinário, né? da palavra, exatamente. E aí eu iniciei no cartório. Quando eu cheguei, eu já fiquei assim, vislumbrado, porque é um cartório que guarda registros, né, desde o século XVIII, e eu fiquei maravilhado com aquilo. E eu pensei, olha, isso aqui foi quem abriu essas portas para mim, né, pela graça de Deus, foram pessoas que eu admiro muito. Então, eu vou fazer honrar essa indicação, né? E a gente é falho. Quanto mais jovem a gente é levado por outros caminhos, e por mais que eu tenha um princípio familiar muito arraigado, mas a vida nos mostra muita coisa. Então, a honestidade foi uma coisa que eu decidi na minha vida. Eu falei, olha, eu tô entrando em um lugar que registra documentos públicos e eu, por definição, eu seria honesto até o fim da minha vida. E eu digo isso porque quando eu entrei, no primeiro mês eles já propuseram para eu ficar como efetivo, né? Eu entrei Uhum. como se fosse um estágio, mas logo eu fui efetivado. Então, eu guardei aquilo ali como um ofício sagrado. E eu falo até hoje em reuniões para os meus colegas que o trabalho que a gente exerce é um sagrado ofício. É a Yeah. gente todos os dias se levantar e se deitar fazendo um exame de consciência para saber o que a gente está fazendo é correto. E isso foi uma das coisas que nos ligou e da qual eu citei Santo Tomás de Aquino no início da conversa. Sim. E hoje, assim, mudando um pouco de contexto, teve até uma publicação, o nosso programa, a gente, por definição, a gente conversou sobre isso. Não vamos ter nenhum viés político, nem nada, mas
Teve um político aí esses dias atrás aí que fez até uma citação infeliz com relação a tabeliãos, oficiais de registro, né? Que são os maiores salários do país e assim totalmente descontextualizada, sem entender o caráter social que o cartório tem. E vamos lá também, minha gente, perceber quem não conhece a realidade dos cartórios hoje, que frequentem, que vão conhecer as unidades, ver a estrutura que os cartórios hoje possuem. Muitos cartórios hoje possuem até ISO 9001. Então, assim, vocês têm que entender o contexto do que era no passado do que é hoje, sabe? Eu achei assim, de uma infelicidade, de uma maldade tremenda desse rapaz de postar aquilo, não sei se chegou a olhar, William, Não. mas assim, ele até um rapaz que tem uma relevância política nacionalmente considerável, né? Mas assim, foi de uma infelicidade tão grande ele citar isso, porque ele leva a população que não tem conhecimento a achar que aquilo ali é totalmente o contrário do que tu está dizendo, Sim. né? E não é. Eu mesmo já vivenciei muito a vida de cartório, nunca trabalhei em cartório, mas por advogar, né? E por ter que diligenciar muitas vezes em cartório, eu vejo a realidade daquele pessoal que ali está e ali leva um trabalho com extrema excelência e seriedade. Não sei se no passado era assim, porque também no passado eu não vivi e não vivenciei. Então não sou eu que vou julgar, né, com relação a isso. Mas os cartórios hoje estão todos, a maioria, modernizados. São pessoas que passaram por um crivo de um concurso público, são pessoas que estudaram, alguns que ainda são titulares por não estarem em concurso, mas é porque são antigos, né? Não sei assim, talvez tu pode explicar isso melhor no futuro. Mas assim, é de uma seriedade tremenda. Eu conheço o William mesmo pessoalmente, e não estou falando isso aqui por estarmos ao vivo aqui num programa, mas eu afirmo aqui contigo que conheço o trabalho de muitos dos oficiais e assino embaixo por muitos deles, porque sei da seriedade, o compromisso e o caráter social que esses cartórios possuem, entendeu? Exatamente. A lei dos cartórios, né, ele fala, não só a lei dos cartórios, mas a lei 6.015 também, de registros públicos, mas ela inicia no seu parágrafo primeiro falando, né, que os serviços notariais e registrais, eles têm o intuito de garantir a publicidade, a autenticidade, a segurança jurídica dos atos praticados. E os oficiais de registro de imóveis, eles carregam essa atribuição com muito afinco, com muita seriedade. Na verdade, a gente não. Ah, mas eu conheço um caso aqui, outro ali, isolado. A gente não pode pegar um caso isolado de A ou B e tentar fazer um juízo de valor em cima, Exato, em cima de uma coisa grandiosa. se for atrás disso, você generaliza tudo, né? Então não Exatamente, faz sentido. exatamente. Então, assim, é, na verdade, o brasileiro, ele carrega consigo uma cultura de que ele vence na vida quando tem a casa própria. Então, eu respondo que por nós que trabalhamos com cartório de registro de imóveis, que quando a gente analisa um documento, a gente não pensa só em realizar, proceder ao registro, mas a gente pensa antes. Isso é verdadeiramente, Lúcio. Estou falando isso aqui com total sinceridade. A gente pensa, essa pessoa, ela trabalhou, ela se dedicou, ela gastou um suor sagrado para conseguir aquele imóvel. Ela passou por várias etapas. Passou muitas vezes ou pela instituição financeira ou pelo tabelião de notas, e o processo final somos nós. Então a gente tem que ter o máximo de empatia por essas pessoas para fazer uma análise, uma qualificação registral digna, séria. E é isso que a gente tem feito, e não há nada de mais gratificante a gente olhar em pessoas que conseguem ser beneficiados pela regularização fundiária, por exemplo, de que o imóvel dela finalmente teve um registro que ela pode financiar, que ela Quantas e pode. quantas pessoas não sonham, né, por ter o seu imóvel registrado e quando vem de uma regularização fundiária, aí que é mais impactante Rapaz, e ainda na você vida vai dessas nesses pessoas, né? bairros de pessoas humílimas, oriunda, egressa de uma massa ignária que se consideram agora da justiça, desculpa, da sociedade, Exato. porque elas têm um Olha o imóvel, tamanho da elas têm um relevância do registro. papel social do Rapaz, cartório, né? você vai, eu já fui em alguns lugares para distribuir os títulos já, né, registrados, e rapaz, dá vontade de chorar quando olha, viu? Ah, aquele Mas
Mas continuando, o Lucas, eu tive uma grande mentoria lá. Eu aprendi o que era registro de imóveis. Eu estudei sobre a cidade de São Luís através à luz do registro de imóveis, né? A formação do espaço urbano de São Luís. Eu aprendi lá no primeiro registro de imóveis. É, eu tive como mentor o doutor Ricardo Gonçalves, que eu tenho uma gratidão imensa, profissionalmente por ele, né? E pessoal, um homem é, que me ensinou muitas coisas, né? Tudo essa primeira parte profissional que eu tenho, eu devo a ele. É, e lá eu acabei por me interessar cada vez mais sobre o direito notarial registral, sobre o direito civil, me imergi, fiquei submerso naquilo. E em 2016 foi promulgada a lei que dividia os cartórios, né, as circunscrições, dentre elas a primeira registro de imóveis se dividiu em outros dois cartórios, então ficou primeira, segunda, terceira e quarta zona. Para quem não entende, antigamente São Luís era dividido em duas circunscrições. Era só o primeiro e o registro de imóveis, né? O É, primeiro RI e o existiu, segundo RI, não é existiu isso? o registro de imóveis. E em 12 de agosto de 1966 foi dividido, né, em duas. Então o doutor Jurandir Leite ficou à frente do segundo RI. E à época era o doutor Raimundo Nonato Oliveira que Que ficou, e era aí no foi primeiro passando RI, no né? primeiro RI. E aí Aí em ficou 16 desmembraram o primeiro RI em três, é isso? exatamente. O segundo RI continuou e Uhum. o primeiro RI ficou dividido em três. Então ficou primeira, segunda, terceira e quarta Quarta zona. zona. Tá. E aí, é, nessa época, eu estava pensando no que fazer na minha vida profissional, se eu iria me dedicar aos concursos. E a minha mulher, a Thalita Nava, né, que me conhece muito, ela e que sempre me guiou pro bem, né? Tudo que eu tenho eu devo a ela. E ela disse pra mim: William, tu vai remar contra a maré. A tua vida é cartório. É isso que tu tem que investir. É isso que te faz feliz. É isso que te faz respirar todos os dias com o vigor de querer trabalhar. Tu não pode correr disso. E aí eu ajoelhei, pedi para Deus orientação e pedi que ele me mostrasse um caminho a seguir. Na época eu conversei com o doutor Ricardo, que já tinha saído, e ele me deu algumas diretrizes, e dentre elas estava o convite que a doutora Aline Michels, que é a titular do terceiro registro de imóveis, eh, me convidou para trabalhar com ela, e ela, sem dúvidas, foi a resposta das orações que eu tinha feito para Deus. Tá. Então, ela me abençoou e ela foi a mentora da minha segunda jornada na minha vida profissional. É uma pessoa que escancarou portas para mim, que sempre deu muito valor para as opiniões que eu tinha, e o respeito jurídico é mútuo. E lá eu fui sempre desafiado foi quando eu me subespecializei em incorporação imobiliária, em uso capião, extrajudicial, retificação administrativa, né? E as especializações também. Então, assim, tudo que eu escrevo hoje, as especializações que eu fiz acadêmica, o meu estudo que é mais voltado para a área acadêmica, tudo é sobre notarial registral. Então, resumindo, eu respiro todos os dias o direito notarial e registral. Sou E, um homem hoje em dia realizado, porque trabalho com o que eu gosto, e a família que Deus me deu é a melhor possível. Devo a minha vida, né, primeiramente a Deus, a minha a família onde eu fui gerado, a família que Deus constituiu, que é a Thalita e a Clarice, e acabo de... e acabo devendo a minha vida profissional a ti, que foi que me colocou em todos os lugares. a Então, mim não, a Deus. é isso aí. Mas a minha vida, em resumo, baseia-se nisso. Ótimo. E eu tenho certeza que ao longo de todos os episódios nós vamos
trazer muitas experiências de todas essas nossas jornadas, principalmente compartilhando com convidados aqui. Convidados também vão trazer suas experiências próprias. A gente tem todo um cronograma traçado muito especial para vocês e que vocês possam, além de todo conhecimento jurídico que a gente possa vir a trazer, mas conhecimento de vida, sobre liderança, sobre gestão de pessoas, que eu acho que tudo isso tem uma conexão e principalmente nos convidados que nós vamos estar trazendo para o programa, né, William? Com certeza. A gente fez questão de ter esse bate-papo aqui inicial, mas para dar uma fluidez maior nas nossas conversas, né? Mas o que a gente realmente quer trazer aqui, principalmente, é um conteúdo direto, claro, objetivo e convidados que somem, né? E construam junto conosco ideias que alcancem todos vocês e que esse conteúdo seja de grande, Importância, né? de grande Impacto na vida das importância pessoas. na vida de cada pessoa que assistir. E assim, eu quero encerrar aqui o nosso primeiro episódio, né? Agradecendo a Deus por ter nos dado essa oportunidade de termos nosso programa próprio, né? E eu tenho certeza que esse aqui vai ser o primeiro passo de uma construção de um grande sonho. E quero também aqui mandar um beijo no coração da minha esposa, que é o alicerce do meu lar também, minha esposa Bianca, também é advogada, hoje faz medicina, que é minha companheira, pessoa que sempre me acompanha em todos os meus projetos e sempre acredita nos meus sonhos e sonha os meus sonhos também. E os meus sonhos eu tenho certeza que são sonhos delas. São delas porque também fazem parte da realidade de Maria Luísa, minha filha. Com certeza. Também quero mandar um beijo para ela e que elas tenham a certeza que tudo que eu penso em construir é em prol delas, né? E eu acho que todo homem de caráter, homem de valor, pensa, tem esse mesmo pensamento de construir e registrar memórias positivas que impactam na vida da nossa família e a vida também, principalmente dos filhos, né, da nossa prole, e que eles possam, porque o mundo não é nosso, né? A gente constrói memórias e registra. E isso impacta verdadeiramente nas pessoas que ficam, né? E eu acho que assim é o meu ideal e eu tenho certeza que é compartilhado contigo, né? Por isso que Com nós certeza. decidimos criar isso tudo juntos. Com certeza. E para encerrar, qual é a mensagem que tu deixa? Eu deixo a mensagem que as pessoas podem ter certeza que sem qualquer soberba ou vaidade, nós iremos construir juntos, pela minha história e pela tua história e pelo que a gente se conhece e pela conexão que nós temos como amigos, como profissionais. Nós vamos construir um grande podcast, um grande programa que vai agregar muito valor na vida das pessoas. E isso faz parte da minha vida, que é tudo fazer com propósito. E o nosso propósito com esse programa, eu tenho certeza que através das entrevistas e todo o conteúdo que a gente puder trazer para cá, a gente possa transformar a vida das pessoas para o bem e de alguma maneira. Com certeza. Eu, eu corroboro com tudo que o Lucas falou. Eu estava, até compartilhei com alguns amigos dias atrás, eu estava, né, vendo um professor de latim contando a história de uma santa, né, na época da sua canonização. Fizeram entrevista com os seus familiares, perguntaram pro marido dela, né, se ela, e ele ficou assustado assim, eu não sei se ela é uma santa, mas ela era uma mulher que sempre me recebia, sempre cuidou dos meus filhos, é uma mulher que sempre me respeitou, é uma mulher que chegava e me servia, sempre a comida estava à mesa, sempre se preocupou. Eu não sei, ela sempre rezou, mas em primeiro lugar ela cuidava da família. Eu não sou a melhor pessoa para dizer se minha mulher era ou não uma santa, mas era a melhor mulher que eu poderia ter na minha vida. Amém. E da mesma forma, e na mesma proporção, os filhos falaram isso também, que se assustaram por esse processo, né, de averiguação para saber se sua mãe seria uma santa,
mas o que eles podiam garantir é que ela era uma pessoa que gostava, que se dedicava para a família, se doava para os filhos e que não podia ter mãe melhor do que ela, pelos princípios que ela carregava consigo. Qual a mensagem que a gente tiraria aí? Antes de tudo, antes até mesmo de querermos ser santos, nós precisamos ser pessoas boas. A gente precisa torcer pelo bem das pessoas. A gente precisa tirar essa maldade do coração de cada um. E principalmente aquilo que é oriundo da natureza humana, a vaidade. Então, com um bom propósito, como você falou, sem a vaidade, a gente consegue alcançar aquilo. E será que é só ser bom? Eu finalizo dizendo: faça o seu. Não olhe para o lado, não olhe para o outro, não queira se comparar, faça o seu. Quem faz as coisas com verdade, com sinceridade no coração, sem querer derrubar o outro, As coisas ele acontecem. chega e Alcança alcança. seus objetivos. Então é essa a soma que eu daria ao que o Lucas falou, porque no mais eu só tenho a corroborar. Pois então é isso, William. Muito obrigado por ter me dado a oportunidade de te entrevistar hoje nesse Obrigado, primeiro doutor Lucas. episódio. Eu quero convidar todos vocês ao nosso próximo episódio. Teremos uma celebridade aqui que estará conosco, irá trazer muito conteúdo jurídico para aqueles que têm interesse, mas também muita história de vida, muitas experiências trocadas, né? Nós já realizamos o convite para ele, ele já aceitou e estará aqui conosco no próximo episódio, que é o Dr. Osmar Gomes dos Santos, juiz titular da segunda vara da Fazenda Pública, Tribunal Júri, porque ele já foi titular também, e é uma pessoa que vai trazer bastante conteúdo e trazer muitas experiências de vida. E encerrando, quero desejar um abraço a todos vocês, curtam esse primeiro episódio e maratonem nos próximos, que tenho certeza vocês que nós vamos construir um grande podcast, trazendo várias pessoas e coisas que vocês vão adorar. É isso aí, pessoal. Até o próximo. E cada podcast vai ser um melhor do que o outro. Com certeza, é aquele velho propósito. Todo dia temos a oportunidade de ser melhor do que ontem. E assim será o nosso podcast também. Um Amém. grande abraço e um beijo no coração de todo mundo. Amém. Que nosso Senhor Jesus Cristo fique no coração de cada um de vocês e que cada pessoa possa ser atingido pelo Espírito Santo em o nome de Jesus. Amém.